Quatro moças e 4 rapazes. Menina e menina, eles estão grandes. Isso aí, ó, que desce. Cada um de vocês que vieram aqui vão contribuir com R$50 para o Caixa da Almadária. Não. Tinha falado, né? Vieram sem saber o que está acontecendo. É isso? Tem mais, Adriano? Ah, era mais de 4 então. Quantos? Mais 4 moças e 4 rapazes. O que eu faço, meu irmão? Aí, Paulinho também. E mais. Cadê os homens? Vem aqui, não vai precisar pagar não, tá brincando. Gente, veio para não sabe onde está. A Luana. Nós estamos aqui com a Luana e hoje a Luana ela vai ter a oportunidade de fazer algumas escolhas, porque todos os dias nós fazemos escolhas na nossa vida. Ela tem aqui na mão dela uma escolha, mas Luana, eu quero te propor, você quer trocar a sua escolha? Quer trocar a tua escolha com a Mariana? Ela também tem uma escolha. Quer trocar? Então troca. Você pode escolher trocar ou não, tá bem? No final você vai ficar com o que você escolheu. A Laisla também tem uma escolha. Você quer continuar com a escolha que você fez? Ou você quer trocar com a da Laisla? Trocar. Arthur, Luana, quer trocar a tua escolha com o Arthur? Não. Quer trocar a tua escolha com o Gilvanilson? Não. Não quer trocar com os moços, né? Quer trocar a tua escolha com o João Pedro? Quer? Segura. Você quer trocar? Fala assim. Quer trocar a tua escolha com o Vitor? Não. Débora, você quer trocar a sua escolha com a Débora? Quer trocar, Luana? Quer? Luana, quer trocar a tua escolha com o Paulinho? Com o Paulinho? Quer trocar? Quer trocar. Quer trocar a tua escolha com o Davi? Não. Quer trocar a tua escolha com o Luiz? Quer trocar a tua escolha com o Daniel? Quer? Pode falar. Meus irmãos, a Luana representa aqueles que, sem entendimento, estão vagando nesse mundo. Nós estamos no período de carnaval. Muitos acham que conhecem. Estão fazendo as suas escolhas às cegas, sem perceber que estão trocando coisas boas por coisas ruins. Hoje, ela escolheu bem, não foi? Pode tirar. Isso, olha o que você escolheu. Já passou na sua mão pecado, vício, mentira, mas aí você terminou com a vida. É sobre isso que nós gostaríamos de falar nessa manhã. Essa dinâmica quebra-gelo é para falar sobre as nossas escolhas e onde as nossas escolhas podem nos levar.
Nós vamos falar um pouco sobre Daniel. A irmã Adriana vai começar mencionando e nós vamos dar sequência. Nessa manhã a gente quer trazer para vocês algumas lições que nós podemos tirar da vida de Daniel, da vida desse jovem que fez uma escolha. Nós aprendemos muito com a história de Daniel sobre a fidelidade, sobre o compromisso com Deus. E hoje eu fiquei muito feliz enquanto vocês louvavam, porque eu sei que hoje vocês fizeram uma boa escolha de estar. Tem jovens que escolheram estar lá. Meu pastor não está a me ver, minha mãe não está a me ver, mas vocês escolheram a boa parte. Vocês estão aqui adorando a Deus. Então a primeira lição que eu quero trazer para vocês é que Daniel, ele não deixou as circunstâncias lhe abater. Nós lemos que toda vez que o povo de Deus cometia pecado contra a santidade de Deus, Deus entregava o povo nas mãos dos inimigos. E não foi diferente com o povo de Judá. Eles foram levados cativos para a Babilônia, e no meio dessa leva de pessoas estava Daniel, estava seus 3 amigos também, conforme nós lemos no texto. E Daniel ali, ele poderia muito bem, eu estou aqui, poderia ter se virado contra Deus. Por que Deus permitiu isso contra a minha vida? Por que eu imagino que ele tinha uma vida boa lá onde ele estava, junto da sua família, mas agora ele estava cativo. E ele poderia muito bem dizer: agora eu vou viver a minha vida da maneira que eu gosto, da maneira que eu quero. Mas Daniel, as circunstâncias não abateram Daniel. Nós não vemos a Bíblia falar que Daniel entrou em depressão por conta disso, mas nós vamos aprender lições na vida de Daniel, e nós também queremos partilhar com vocês, porque nós sabemos que essa fase da juventude nós vivemos, e é uma fase maravilhosa, mas é uma fase cheia de conflitos, uma fase cheia de interrogações. E nós queremos também partilhar, porque hoje nós vivemos num outro continente, e nós também temos um grupo muito grande de jovens lá, e nós queremos partilhar com vocês, porque nós sabemos que aqui vocês têm desafios, mas os jovens que nós lideramos lá, eles também têm desafios parecidos com os de vocês e outros desafios. Então hoje nós queremos partilhar, também interagir com vocês daquilo que vocês têm vivido, amém? Então assim, lembra, Daniel foi levado cativo e Daniel não se deixou abater por aquela situação, amém? Então nós vamos ver algumas lições na vida de Daniel. Daniel se destaca entre os demais. Se nós lemos o verso 3 ao verso 6, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens, em que não houvesse nenhum defeito, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência e entendimento, no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens tinham um diferencial onde eles estavam. Eles saíram da cidade não convidados, não era um passeio turístico, não era uma férias de carnaval, não é eu estou indo para outro país para fazer um tour, não era isso. Eles foram tomados, levados cativos, acorrentados, aprisionados e lá selecionados como aqueles que eram na excelência do povo de Israel, os nobres, os instruídos. E olha que coisa maravilhosa, eu tenho visto muitos testemunhos lá onde nós estamos, como disse a irmã Adriana, de pessoas crentes,
jovens crentes que resolveram servir a Deus lá no meio do mundo, no meio da Babilônia, no meio do sistema do mundo, e que Deus tem honrado a fé deles, que Deus tem dado a graça deles serem diferentes, e por serem diferentes, receberem as bênçãos de Deus onde estão. Eu ontem, antes de ontem, contava na congregação do Roxo sobre a vida de um dos jovens, um jovem por nome Jorge. Quem é o Jorge, pastor? Um obreiro na casa do Senhor, dedicado, moço abençoado. Pensa no moço abençoado, dedicado. Só que o Jorge é de uma família totalmente avessa à palavra do Senhor, em que o pai é um sacerdote lá dos deuses pagãos, e na frente da casa do Jorge existe uma igreja dessa, onde ainda se sacrifica aos espíritos. Jorge aceitou Jesus, e para Jorge cultuar, ele passa do lado da igreja do pai, passa onde o pai era sacerdote nessa igreja, ia congregar. O Jorge enfrentou grandes desafios. Tinha dia que o Jorge chegava na igreja triste, porque a família apontava o dedo. Como é que você vai deixar a religião da família, a igreja da família, abandonar os preceitos do teu pai? E Jorge dizia: eu aceitei Jesus. Não é uma religião, eu entreguei a minha vida a Jesus. Não tem a ver com uma parte da família, tem a ver com uma entrega. E eu vi aquele moço enfrentando isso muitos dias. O pai do Jorge passou o tempo e infelizmente perdeu a vida. Os irmãos do Jorge que estavam ali na casa saíram, se casaram. Só ficou o Jorge e a sua mãe viúva, passando muitas dificuldades, mas sempre fiel ao Senhor, sempre buscando a Deus, sempre congregando. Pastor, estamos com dificuldade, queria fazer um curso técnico. Ajudamos o Jorge se inscreveu, passou no curso técnico, Deus abençoou, ficou 2 anos cursando e ali fiel a Deus, buscando ao Senhor, passando dificuldade em casa, mas Deus suprindo as dificuldades, porque o nosso Deus supre. Deus cuida dos fiéis da terra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, e eu acho que não é só para reparar. O texto é claro, está porque o Senhor cuida de nós. 2 anos depois, pastor, consegui um estágio. Estou terminando agora e consegui um estágio, uma das melhores empresas de Moçambique. Foi para o estágio, esperança do Jorge ser contratado. Passou alguns dias, alguns meses, ele falou: pastor, infelizmente eu não fui contratado. Continua sendo crente, continua fiel, Jorge, Deus vai atender a tua oração. Passaram-se mais alguns dias, ele fez alguns testes. Ele: pastor, fui chamado para fazer uma entrevista. E eu, dando glória: Senhor, atende a oração desse moço, ele precisa do Senhor, ele tem sido fiel ao Senhor. Foi para a entrevista com muitas pessoas. Segunda parte da entrevista: pastor, nós só somos 4, Deus vai abençoar. Passa-se mais alguns dias e ele vem: pastor, eu fui contratado. Aleluia. Não tinha experiência, nunca teve um contrato de trabalho, não tinha experiência em carteira, mas o Senhor abriu a porta. Quanto é que anda a média do salário em Moçambique, pastor Roberto? R$400. Ele foi contratado no primeiro emprego com um salário no equivalente ao Brasil a R$2.000. Eu glorifiquei a Deus. De repente o Jorge vem e fala: pastor, lá em casa agora já tem geladeira. Comprei a geladeira para minha mãe, estou reformando a casa para minha mãe. Eu dando glória a Deus, porque vale a pena ser fiel no meio da Babilônia. Você pode levantar a mão e dar glórias ao Deus que te sustenta fiel nessa terra. Oh, aleluia. A terceira lição que nós aprendemos com a vida de Daniel: mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram a sua essência. Você já viu aquela frase assim: olha, eu vivo no mundo, mas o mundo não vive em mim? Era mais ou menos isso que tinha na cabeça de Daniel. Não foi fácil para eles, né? O verso de número 7 diz assim: olha, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar,
a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Então assim, nós aprendemos aqui que as circunstâncias externas, elas não podem mudar quem nós somos. Quando nós chegamos lá, tinha uma jovem, o nome dela era Kátia. E no costume lá é muito comum a pessoa ficar doente, eles já chamam o feiticeiro, eles já vão chamar o curandeiro, vão fazer um trabalho, vão matar animal, aquela pessoa vai receber sangue de animal. E a Kátia, ela estava muito doente, ela estava com tuberculose óssea. Uma menina linda que tinha entregue a vida dela a Jesus. E aí o que a família queria? Queria levar a Kátia para os feiticeiros. Eles querem saber por que a pessoa está doente, quem que fez a macumba para aquela pessoa, quem fez a feitiçaria. E foi assim uma alegria muito grande para nós, porque a Kátia, né, ela recusou, ela não quis participar de nenhum ritual de feitiçaria. E ela cantava um louvor que dizia assim, olha, na alegria, na tristeza, eu entreguei a minha vida a Jesus. Kátia foi para o hospital. Eu lembro que o pastor Roberto ia todos os dias levar comida para ela no hospital, porque ela não tinha refeição lá e ela estava muito debilitada. E por vezes ele chegava no hospital, a Kátia não estava na cama, ela estava muito magrinha, muito. Mas a Kátia estava assim se escorando, indo em cama, falando de Jesus. Kátia morreu, Kátia não resistiu, mas ela vive na glória. E ela não aceitou participar de nenhum ritual, irmãos. Ela não participou de nada. Ela foi fiel ao Senhor, assim como Daniel, né, foi fiel ao Senhor. E nós vemos lá muitos jovens, né, rapazes, moças, que quando não conhecem Jesus, né, durante o nascimento deles, os pais fazem entregas deles aos demônios, né? Os pais falam que estão apresentando aos espíritos dos antepassados. Às vezes o pai, para ter uma condição melhor de vida, dá aquela filha para os demônios, e ela passa a juventude dela como eles dizem, um marido espiritual, né, que acompanha o espírito. Muitas jovens se namoram, o jovem morre, se casa, o marido morre, porque falam que tem aquele marido espiritual que é o demônio. Mas graças a Deus as jovens vão para a igreja, elas entregam a vida delas a Jesus e elas são libertas daquilo, mas muitas delas, elas têm que viver com uma situação de confronto. Por quê? Porque a família ainda quer que elas vivam naquela tradição. A família não quer perder, né? Por quê? Porque foi feito ali um ritual, foi feito ali uma entrega e geralmente vai ter uma consequência para aqueles pais. Então muitos jovens, muitas moças têm que acabar assim, tomando uma decisão, né, de realmente ir contra toda aquela tradição, aquele ritual que foi feito, né, para servir a Deus. Não é fácil, são escolhas que nós fazemos. Nós já recebemos em casa jovens que lá na casa deles estavam tendo lá a obra de feitiçaria, e a família toda obrigada a participar, e a moça saiu. Falou, pastor, está tendo lá em casa isso, eu não quero participar, o senhor deixa ficar aqui, conversando nós os dois, não pode ficar aqui. Os irmãos, pai, ir lá e falar, olha, nós precisamos da nossa filha tem que ir para casa, e nós ali comprando briga, entre aspas, né, se posicionando, temos que ir para a delegacia. Não, nós vamos acusar vocês de cárcere privado, vocês estão mantendo a nossa filha. Não, a porta está aberta, o portão está aberto, a igreja é dela, ela entra a hora que ela quiser, mas ela só vai sair daqui se ela quiser. E a gente 11 horas, meia-noite está na delegacia, mas a pessoa não participar, a jovem não participar, e Deus honrar a fé dessa jovem. O pai parou de falar com ela, a mãe não falava mais com ela, mas tem uma coisa, Jesus continuou sendo o Senhor da vida dela, sustentando a vida dela, cuidando dela, porque se posicionou contra a cultura maligna. Tem parte da cultura que é uma bênção,
mas tem coisas que são malignas, tanto na nossa como na deles. Por exemplo, carnaval é uma cultura, não é isso? Talvez é a cultura brasileira, maligna. Tem coisas que são boas, mas tem coisas que Deus reprova. E no que Deus reprova, se posicione. Amém? Se posicione. E só uma observação, porque o feiticeiro já estava na casa dela, já tinham matado o cabrito, já tinham matado as galinhas, e o feiticeiro falava assim: olha, o espírito não desce aqui, tira essa moça daqui, porque não conseguiu fazer o trabalho. E aí ela foi para a igreja, né? Foi maravilhoso. Por quê? Porque houve uma escolha: eu quero servir a Deus. Eu sei que os desafios de vocês não são esses, mas vocês são desafiados todos os dias também, né? Eu lembrei de um testemunho, do irmão Newton. Os irmãos que quiserem ver no Facebook, irmão Newton, uma família, numa época em que ele estava passando muitas dificuldades. Hoje Deus abençoou muito, um jovem que Deus prosperou, porque foi fiel ao Senhor. Mas ele foi chamado para a casa de um tio que trabalha num banco, que é diretor de uma rede de bancos. E ele foi para a casa desse tio e ele sabia que esse tio pode me ajudar. Mas chegou na casa do tio e ia ter uma mesma cerimônia parecida com essa. O tio dizia que é para a riqueza continuar na família, então vamos participar. O Newton já tinha aceitado Jesus. E o meu Newton disse: tio, o senhor vai me desculpar, mas eu não vou participar. Se você não participar, você não conte mais comigo. Ele disse: tio, o senhor vai me desculpar, vim para uma reunião da família, almoçar com vocês, mas participar disso eu não vou. Ele saiu, ele disse que saiu fora da chácara e ficou assim, na beira da entrada. O tio olhou para a pessoa que veio fazer o trabalho e disse: deixa ele não sabe o que ele está fazendo. E colocou ele lá. E a pessoa começou a invocar os espíritos ali. E invocava, e de acordo com o que disse o Monilton, os espíritos não desciam. O tio veio até ele e disse: eu não sei o que aconteceu, mas você vai ter que sair daqui do perímetro, porque a pessoa que está lá diz: não está descendo por causa daquele moço que está lá. Você serve um Deus que tem poder no meio da Babilônia. Decida ser fiel. Oh, aleluia. Quarta lição: Daniel decide não se contaminar. No verso de número 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Naquele momento, eles passariam por um período de 3 anos ali, de uma alimentação designada pelo rei. Mas Daniel, ele propôs no coração dele não se contaminar com aquela comida, né? Sabe uma coisa que é bem bonita? Quando a gente anda acho que, não sei se alguém já andou de avião aqui, né? Alguns já andaram, com certeza. Aí quando você está lá em cima, está aquela escuridão, mas se tiver uma luzinha lá embaixo acesa, você consegue ver lá de cima do avião como a luz ela incendeia no meio de uma escuridão. Daniel era essa luz no meio de uma escuridão. Você tem sido essa luz no meio da escuridão? Lá na sua escola, as pessoas conseguem ver diferença na sua vida? Lá no seu trabalho, você tem sido uma luz? Ou você, não tem problema, né? Porque hoje a fala que se diz muito é isso: não tem problema, tudo pode. Mas Deus ainda hoje, Ele busca jovens que decidem no seu coração não se contaminar. Você tem sido esse jovem, você tem sido essa moça, esse rapaz que tem decidido no seu... Sabe, Daniel não foi obrigado a nada. Deus não obrigou Daniel. Daniel fez porque ele queria agradar a Deus. Ele era um servo de Deus. E olha que coisa maravilhosa, sabe? Eu amo a história de Daniel porque traz tantas lições para nós. Ele não foi obrigado a nada.
Até a comida que ele era obrigado, ele foi ali, né? E Deus deu graça e sabedoria a ele. Meus queridos, talvez você pergunte assim: como é que eu vou vencer? Como é que eu vou vencer? Tão difícil, o senhor está falando, mas sou jovem, são tantos desafios, são tantas tentações. Como é que a gente faz para vencer? Na força do braço? Não. Com a sabedoria humana? Não dá. Quem é que faz a gente vencer então? O Deus que tem se manifestado lá é o mesmo Deus que tem se manifestado aqui. O Deus que honra quem se posiciona lá é o mesmo Deus que honra quem se posiciona aqui. Não tem a ver com onde nós estamos, mas quem nós somos. Podem me tirar de Jerusalém, mas não vão me tirar da comunhão com o meu Senhor. Podem me tirar do lugar de adoração do templo, mas a minha adoração ainda será do meu Senhor aonde eu estiver. No início da nossa caminhada lá, Deus salvou um jovem muçulmano, família muçulmana, e ele enfrentou muitos desafios como esse que nós estamos contando aqui. Existe uma pressão familiar, existe uma diferença cultural. Vou falar para vocês na parte prática. Nós do Ocidente geralmente somos mais individualistas, tomamos decisões individuais. O pai até diz para o filho assim: ó, escolhe o sapato, o valor é até tal. Nós começamos a fazer isso muito cedo, dá o direito da pessoa escolher. Na cultura africana, a decisão é tomada em conjunto. Por exemplo, uma criança, um adolescente não vai escolher o sapato que ele quer. Na maioria das vezes quem escolhe é a família para ele. Casamento é feito de forma coletiva. Não são duas pessoas casando, são duas famílias se encontrando. E a moça vai pertencer à família do rapaz. Tanto que num casamento, só para deixar aqui atestado, quem vai primeiro falar com a família, levar o dote, o lobolo, é a família do rapaz. Ele nem vai aparecer na primeira reunião. Vai os tios, representantes da família, que serão apresentados à família da moça que está lá também. Na reunião que tem de manhã, geralmente na sexta-feira, depois da reunião da apresentação dos familiares, de ambas as famílias, aí depois a moça sai e é apresentada à família do moço. Existe uma parte cultural que envolve isso. Por quê? Porque tudo é feito em conjunto, em grupo. É assim a cultura, em muitos aspectos é uma maravilha. Vou casar, e aí não tem muito dinheiro, a família se ajunta, coopera, uma coisa maravilhosa, eles se ajudam muito, uma coisa muito linda. Estou falando de casamento, mas os irmãos podem falar de outras coisas, por exemplo, nascimento, falecimento, tudo em conjunto, tudo funciona muito em conjunto. E a família desse moço não estava aceitando ele ser cristão, não queria deixar ele sair da religião da família, como eles diziam. Os tios sentaram e diziam: você não pode. Ele sofreu perseguição dentro de casa. Dentro da cultura moçambicana, o filho, o homem mais novo, fica com a casa do pai e fica com a responsabilidade de cuidar dos pais na velhice. Ele era o filho, homem mais novo, que corria o risco de perder a herança, mas ainda assim continuou sendo fiel. Nessa época, o evangelista Celso, meu tio, estava lá. Esse moço veio para o batismo, ele passou pelo discipulado, continuou firme, mas ele veio para o batismo, ele queria tanto se batizar, ele veio abatido para o batismo. Eu disse para ele assim: por que você está abatido hoje? É o dia esperado. Ele disse: pastor, antes de eu sair de casa, nós tivemos uma reunião, e eles insistiam para que eu largasse Jesus, que eu não fizesse isso, que eu não negasse lá a minha crença no Islã. Mas eu disse a eles que eu tinha entregado a minha vida a Jesus, que não foi o pastor que estava me obrigando, que era uma decisão pessoal e particular por Jesus. Orei
por ele e falei: filho, continua firme, Deus vai te honrar. Pastor, eles ameaçaram tirar eu fora de casa. Isso mesmo assim, continua firme, Deus vai te honrar. Fomos para o batismo lá no rio. Quando o Senna entrou nas águas, ele saiu das águas, Jesus batizou ele no Espírito Santo. Oh, glória! Quem é que nos dá força para vencer? Jesus. Quem é que nos dá força para negar as tentações do mundo e de Satanás? Jesus. Quem é que nos dá força para permanecer de pé? Jesus. Quem nos faz vencer na Babilônia e com todo o sistema da Babilônia? Jesus. Você pode vencer também como se ele venceu. Recorra à força que vem do alto. O Senhor não nos deixa só. Aleluia. Tem uma jovem lá que ela, no início, né, que estávamos lá, ela chegava na igreja toda vez que o pastor Roberto chamava na frente para orar, ela ficava possessa, muitas e muitas vezes. Então ela foi no processo, ela estava muito doente também. Então um dia ela foi conversar comigo e ela disse: olha, missionária, a minha avó é uma curandeira e eu fui escolhida para substituir a minha avó, porque lá é assim, se tem alguém da família que é curandeira, é feiticeiro, alguém daquela família vai ser escolhido para dar continuidade naquilo que era feito, e ela tinha sido a escolhida, mas ela não queria aquilo. Olha, ela não conhecia Jesus, mas ela não queria aquilo. Então ela saiu da cidade, ela é órfã de mãe e de pai. Então ela saiu da cidade que a avó mora, que é curandeira, e ela veio para a cidade onde nós moramos. Conheceu a igreja, foi morar com o tio, né, passando muita dificuldade, não tendo onde dormir, muita dificuldade do que comer, e com uma ameaça: você vai morrer, porque você não quer dar continuidade. Essa menina firme, irmãos, pensa uma menina corajosa, sabe? Não tinha roupa, não tinha sapato, sabe? Assim, sem pai, sem mãe. E essa menina firme na igreja, aceitou Jesus, foi batizada, firme até hoje. Então, há 2 anos atrás, ela se inscreveu, olha, uma menina órfã de pai e mãe, ela se inscreveu numa faculdade e ela está fazendo uma faculdade. Essa menina foi liberta por uma decisão, por uma escolha. Deus honrou a fé dessa menina. Deus abriu porta de emprego para ela, Deus está cuidando dela, daqui a pouco vai se formar e eu sei que o Senhor vai ter outras coisas maiores na vida dela. Meus irmãos, nós já estamos terminando, nós temos que ir até 11h40. Deus deu estratégia a Daniel, para Daniel vencer aquela provação, o início da provação da Babilônia. Deus honrou a fé de Daniel, Deus honrou a fé de Daniel e dos seus amigos, porque eles se posicionaram, querendo agradar a Deus. Se nós que estamos aqui, nos posicionarmos e dissermos: Senhor, eu quero te agradar, é possível te agradar, eu sei que é possível te agradar, o Senhor vai honrar a nossa fé, o Senhor vai honrar o nosso posicionamento. O Senhor vai honrar a nossa decisão, não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso e bom. E como Daniel colheu aquilo que ele plantou com fidelidade e obediência, nós também iremos colher na nossa vida as bênçãos de Deus, ainda que estejamos num sistema corrompido, no meio de Babilônia. Nós iremos viver e fazer a diferença, e alguém vai ver, como viu na vida de Daniel, existe um Deus que cuida dele, existe um Deus que cuida dela. Se coloque de pé em nome de Jesus, por favor. E olha que lindo, ao final daquele período de treinamento, eles foram achados os mais bonitos que havia ali. Deus deu graça, Deus deu sabedoria, Deus teve misericórdia daqueles que quiseram, que se propuseram, né, não se contaminar. Amém? Nós não estamos aqui nessa manhã porque nós somos os melhores, não é isso. Nós não estamos aqui nessa manhã porque nós somos diferenciados, exclusivos, não é isso. Nós estamos aqui porque decidimos entregar a vida a Jesus. Jesus recebeu nossa vida,
Reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. Reconhecemos que somos pequenos e Ele é grande. Somos fracos, Ele é forte. Somos dependentes dEle. Nessa trajetória da fé, quando eu olho para trás, eu vi muita gente que começou conosco. E eu, tal como eles, tinha tudo para parar, para desviar na minha adolescência, na minha juventude. Passei por fraquezas. Eu não estou falando aqui como alguém que sabe muito, ensinando quem sabe pouco. Não é isso. Estou falando como alguém que sentou aí no meio dos jovens e que sabe as tentações, as tribulações, que sabe as fraquezas que um jovem que está na igreja passa, que sabe os desníveis que acontecem. Um dia a gente está cheio de força, cheio de fé, cheio de coragem. Outro dia a gente está desanimado, com pouca força, sem força para orar, sem força de ir para a igreja. Às vezes sem se identificar muito bem com as pessoas da igreja, querendo parecer com alguns amigos do mundo, sendo cercado por pessoas que são influências para a nossa vida, e a gente fica meio sem identidade. Eu te entendo, porque eu vivi isso também na minha juventude. O que fez a diferença foi quando um pastor me chamou, pastor Heraldo, e ele me disse: eu vou dar um conselho para vocês. Que ele me disse: decida andar com quem é melhor do que você. Roberto, decida andar com quem ora mais, com quem ama mais a palavra, com quem pratica mais a fé, com quem frequenta mais a igreja, com quem ama mais Jesus. Se você decidir andar com essas pessoas, você vai melhorar e você vai ver. Ele via que eu andava com pessoas que não tinham nada a ver com Deus, que não queriam saber da fé, que não respeitavam a palavra, que não tinham princípios bíblicos. E aquele conselho foi para a minha vida. Eu peguei, acatei aquele conselho. Vi muita gente parando, vi muita gente se desviando, infelizmente. E o Senhor, pela misericórdia dele, usou aquele pastor para falar comigo naquele dia. Eu me mantive em pé, porque o Senhor me sustentou. Recebe esse conselho para você. Daniel não estava sozinho, ele tinha 3 amigos que tinham os mesmos princípios, a mesma fé no Deus de Israel, e juntos um consolava o outro, exortava o outro, continuavam firmes no propósito, e o Senhor honrou a vida deles pela misericórdia dele. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, na manhã